Boa noite, senhoras e senhores, começando mais um Daniel Azevedo Convida, e hoje vamos falar de arte, isso mesmo, vamos falar do barroco mineiro, vamos falar do barroco alemão, vamos falar do barroco italiano, vamos falar de várias coisas diferentes. E hoje o nosso programa está com uma coisa diferente, está com uma diversidade, né? Vamos falar um pouquinho de arte, uma coisa que a gente não fazia há muito tempo aqui. Então, gente, mas antes de a gente começar a falar das artes, das pinturas, de tudo, eu quero primeiro falar dos meus apoiadores, que sempre estão aqui comigo. Nossa, até gaguejei hoje. Opa! Deixa eu engolir aqui. Pronto! Agora vai. Vamos primeiramente falar hoje dos nossos apoiadores. Isto mesmo. Quero falar aqui da SAP.make. A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa de marcenaria, entendeu? Se você precisa de um armário planejado, se você precisa de um guarda-roupa planejado, se você precisa de mesa, painel de TV, é com a SAP.make. Sempre eu venho aqui, sempre eu venho falando. Se você quer alguma coisa de madeira, de MDF, é lá com a SAP.make. Lá tem as melhores ideias, os melhores designs, melhores mesas, melhores banquinhos, tudo de bom para sua casa, tá bom? E também tem que falar aqui do MC Motocoros. Isso mesmo, gente, o MC Motocoros ele está com uma novidade agora, tá bom? Ele está fazendo bordados também. Então, além de mexer com couro, jaqueta, calça, alforge, também com certa jaqueta, com certa calça, com certa tudo em couro, ele também agora está com bordados. Então, se você precisar de um bordado para sua camisa, para o seu colete, fazer o seu brasão personalizado, é lá com o MC Motocoros, ok? Depois eu vou colocar mais imagens para vocês aí, vocês vão começar a ver o que esses apoiadores meus estão fazendo diferente, além de tudo que eu falo aqui. Gente, hoje eu vou trazer aqui a Adriana, ela é da empresa chamada QArte, né, assessoria? Isso mesmo, né? Do artesanato mineiro. Nós vamos falar hoje de história, de cultura. Precisamos muito de entender o que realmente vem acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, através da arte, coisa que a gente não vê em programa nenhum. E eu fiz questão de trazer a grande historiadora aqui, que é a Adriana, e ela vai dar todas as dicas para a gente e nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa cultura barroca, dessa pintura barroco e também italiano, igual eu falei com vocês, e muito mais. Eles já estão online com a gente aqui, eu já vou chamar ela aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu trazer a Adriana para cá para conversar comigo. Opa, tá aqui já, vai ser o que arte mesmo. Deixa eu ver aqui, ela vai entrando aqui, nós vamos bater um bate-papo bem bacana, vai ser uma coisa bem descontraída. Boa noite, Adriana, tudo bem com você? Tudo bem, Daniel. Tá me ouvindo? Show de bola. Tô te ouvindo bem, graças a Deus. E você, tá me ouvindo bem? Sim, excelente. Peraí que a internet dela vai voltar. Peraí. Só um minutinho, tá, gente? Aí voltou, a internet voltou. Beleza. Você tá me ouvindo bem, Adriana? Sim, com certeza. Show de bola. Adriana, hoje nós vamos bater um bate-papo aqui, vamos contar muita coisa diferente, vamos falar de arte, vamos falar de pintura. Hoje, gente, é uma live bem diferente, uma coisa que nós estamos precisando de entender é a cultura do nosso país, dos outros países, através da pintura. E a Adriana é uma grande historiadora e ela vai nos contar muito disso aqui. E para começar a nossa live, eu já vou pegar aqui a primeira pergunta para ela, né? E ela vai falar e eu vou colocar aqui e vocês vão entender o que nós estamos falando hoje, tá bom, gente? A primeira pergunta eu já vou colocar aqui, ó. Deixa eu virar a tela aqui, olha aí, ó. Né? Então, é pintura barroco. Deixa eu ficar bem bacaninha para ficar bem bonitinho, todo mundo entender. Aí, stop. Adriana, ficou bonito, não ficou? Ficou. Então vamos lá, vamos contar, vamos falar um pouco de história hoje. Barroco e QArte, origens e introdução. Fala para nós, por favor. O barroco, boa noite, gente. O barroco foi um movimento cultural, é uma tendência também cultural bem atual, na nossa percepção e, em especial, na maneira que vocês vão observar, né, à medida que eu for falando. Ele surgiu em dois momentos principais da história, que é na Alemanha, ainda na fase medieval, séculos VIII, em especial, e século IX. Ele começa escuro, rústico, e passa aquela impressão amadeirada. O barroco surge dessa forma, ainda na fase medieval.
Mas por que em especial na Alemanha? Porque na Alemanha já tinha a formação dos pequenos burgos. E esses burgos, como o Daniel bem citou no início da apresentação, eles estudavam. Eles buscavam formas diferentes de pintar, de escrever, de desenvolver música, diferente da que estava dentro do processo existente na época deles, que era aquela pressão da igreja. E já dentro da estrutura dos burgos na Alemanha, era o protestantismo, que estava surgindo já na Alemanha, de não aquele Deus punitivo, né? Aquela igreja punitiva, ao contrário, uma igreja mais humana, e que entende que todos nós somos pecadores, mas, ao mesmo tempo, podemos perdoar e podemos avançar. É essa perspectiva que a Alemanha vai, nesse momento, favorecer o princípio e a existência do barroco no mundo. É aquela dúvida, posso ou não posso? Está certo ou errado? É dessa maneira que o barroco vai surgir ainda na Alemanha. E o auge do barroco, como está no slide anterior, é na Itália. Ela é mais luz, ela é mais iluminada, ela é muito mais... não é branca, mas aquela ideia de que a escolha ela é feita por você. A escolha é feita por todos nós. E essa escolha vai ter uma consequência. Então, a escolha vai ser a luz, a escolha vai ser a possibilidade. Então, esses dois momentos do barroco, ainda no seu início, é que vão cada vez mais fazer parte da tendência atual do nosso mundo e da nossa cultura. E esse barroco, né, que a gente tanto fala, que eu estou agora tendo a oportunidade de compartilhar com vocês, ele promete tentar, porque o barroco é esse grande barroco. Ele surge no momento de dúvida, de incerteza, mas, ao mesmo tempo, ele permite que o homem, que o compõe, que se apropria dele e que o desenvolve, pode evoluir, pode se refazer. Ele avança, então, da Alemanha para a Itália, mas ele parte também para outros momentos da história e de outros países, de outras nações, como a Holanda, a França, Inglaterra, a Bélgica, Espanha também. E quando ele vem para a América, ele explode no Brasil, porque aqui já tinham grandes artistas, em especial o mestre Ataíde, Aleijadinho, que conseguiram, pela influência do barroco português, aprender e se aperfeiçoar de técnicas e pinturas que já eram tanto classicistas quanto barroquianas também. E eles vão adaptar e evoluir essas técnicas. A Índia também fez e participou do barroco, como até hoje ela faz e desenvolve pinturas barrocas, estilos barrocos e tendências barrocas. O Oriente Médio, o próprio Japão, a China, também se apropriaram de elementos barroquistas e de fases, técnicas e valores do barroco. E o Brasil, que eu já havia, mas o Brasil é um dos países mais queridos, né, mais contrastantes em termos de desenvolvimento das técnicas e das formas do barroco. Por quê? Porque o nosso barroco ele é explosivo nas arquiteturas. O Oscar Niemeyer, por mais que ele tenha curvas e movimentos, usa elementos do barroco na sua estrutura e nas suas técnicas. Por isso é o grande diferencial. Além de toda a arquitetura, além de todas as curvas, de todos os movimentos que ele faz, de todas as técnicas que ele desenvolve, que são muito próprias dele. Mas ele usa em princípios do conhecimento do barroco e dos valores do barroco. Barroco, então, é uma palavra que significa pérola irregular. Não está ligada a barro, né? Porque quando as pessoas chegam perto da gente e falam barroco é barro, não necessariamente barro, mas esse termo barro surge na Alemanha porque eles usam os elementos ligados à terra, os tons da terra, para fazer com que o barroco mostre esse contraste entre o claro, escuro e luz e sombra, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Pega nos séculos 8 e 9, mas o seu auge é no século 17. Ele vem
avançando os séculos XVIII, e nos séculos atuais, que é XXI, XXII, e assim vai. Acredito que o barroco não vai, Daniel, e a todos que estamos assistindo, deixar de fazer parte da nossa cultura ou das nossas identidades, porque nós nos identificamos e nós nos ligamos muito aos princípios e aos valores que ele propõe, que é a humanidade, a dúvida, esse encantamento pelos sentimentos e pela paixão de viver, de tentar, de novamente se refazer e de se reestruturar. Eu acho que está bem atual essa tendência, né, de reestruturar. Por que a arte escolheu o barroco? A pergunta, essa questão de nós especializarmos em pinturas ligadas ao barroco é justamente uma pergunta que o próprio Sebrae nos proporcionou no momento de nossa vida. O que vai fazer com que você se diferencie no mercado em relação a tudo que já tem? Que todo mundo pinta de alguma forma. As peças que a gente faz, madeira, caixas, metal. O que a arte vai fazer enquanto mercado, enquanto empresa, se diferenciar de tudo que já tem? É justamente a técnica. Foi esse o principal norte e é o principal rumo que, através de cursos, de orientações e principalmente reflexões, que o Sebrae e outras pessoas que apareceram em nossa vida para nos desenvolvermos em diferenciar, essa foi a pergunta-chave. O que nos faz diferente de tudo que já tem? É a maneira como a gente pinta, estuda e cada vez mais aprimora a técnica e as fases do barroco. Nos Legal! de faculdade, em especial o professor Flávio Beirute e o professor Ricardo, que eles nos apresentou um momento de nossa vida, em especial eu e Haroldo, a história das mentalidades. Aí, Daniel, tem um livro super legal que dá para a gente ler dentro da história das mentalidades, para cada vez mais nos aprofundarmos. Tem esse aqui. Bacana. Como é que ele chama? Ele chama A Ciência através dos Tempos. Sim. E tem um livro fantástico, você vai achar super legal o título. O Grande Massacre dos Gatos. Vou anotar aqui. Anota para mim, por favor, assessoria. O Grande Massacre dos Gatos e esse que você acabou de apresentar aí, qual que ele é? A Ciência através dos Tempos. A Ciência através dos Tempos. Foi um curso que a Universidade Federal de Minas Gerais nos apresentou, especificamente, que nos chamou mais atenção, não só a questão do barroco, mas a questão da história da arte. E na filosofia da ciência, que foi o professor Paulo Margutti, ele nos possibilitou essa compreensão de que a arte, nos tempos atuais, ela esbarra em tudo que está aí ao nosso alcance. Mídia, cinema, música. E ele nos mostrou isso na filosofia da ciência, que foi um curso que a gente teve a oportunidade de fazer, e cada vez mais complementar, né, esse conhecimento e esse estudo que a gente faz. E por causa desses dois, em especial esses dois momentos, né, principalmente a história, O Grande Massacre dos Gatos, que é um livro super interessante. Sim. Não é um título que fala de morte, não é um livro que fala de morte. Ao contrário, que fala da cultura popular. Desde aquelas pessoas que vão para a feira, aquelas pessoas que estão trabalhando na rua, mercadinho, o grande empresário, o padre, todas que, de uma certa maneira, sejam as mais cultas ou as mais, que eles falam, populares, mais primitivas, mais primárias, culturas primárias. Eles sempre indicam que a nossa vida e a nossa tendência cultural é seguir as fábulas. Legal. As fábulas, elas sempre permearam a nossa vida, a nossa existência e a nossa forma de controlar, direcionar e orientar a nossa vida. Que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho mais para frente. Isso mesmo. Hã? Isso mesmo, Dri. Tô aqui caladinho, aqui até cruzei minhas pernas aqui. Gente, olha pra vocês verem, quando uma professora de história da aula, a gente tem que ficar aqui, os ouvidos pra gente falar e os olhos pra gente escutar, tá? Porque eu vou falar com vocês uma coisa, é uma aula de
arte que você precisa realmente conhecer. Eu não sabia. A Adriana falou uma coisa aqui muito interessante, né? Ela falou, chega a ser, deixa eu falar uma coisa comigo aqui, mas não falou. Ela falou uma coisa, quando eu cheguei até conhecer o marido dela, que é o Haroldo, um grande amigo, bacana demais, e Adriano, para mim, barroco vinha do barro. E ela já falou aqui que não é, né? Todo mundo acha, barroco vem do barro. E não é bem assim, né, Adriana? A gente acha que é, mas não é, né? Não. Essa ideia do barroco vir do barro foi aquilo que eu tentei mostrar para vocês inicialmente. Foi lá na Alemanha, Sim. na fase medieval. Quando ela avança já para a idade das grandes revoluções comerciais, a idade moderna, o que as navegações, o barroco já vai ter uma outra visão, vai ter uma visão mais comercial, vai ter uma visão mais industrial. Essa é o barroco, a palavra barroco é pesado, aquilo que é pesado. Na Itália, barocchio. Pareça não é uma boa descrição, mas fala de engano. Sim. É muito interessante essa visão. E já na tradução da linguagem para o Brasil, de Portugal, aí sim é verruga ou veruca, que é justamente esse contraste ou essa coisa imperfeita. O barroco é algo imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Nós Verdade. sempre acreditamos que podemos melhorar, podemos avançar e podemos modificar. Por isso o barroco é muito popular e ainda é forte no nosso mundo e na nossa vida. E uma coisa que eu ainda tenho que te mostrar, dentro do grande massacre dos gatos e na Federal, né? Que é muito bacana, Daniel, a Universidade Federal de Minas Gerais, porque ela não impede a nenhum de nós de ir lá, de visitar as aulas, de estudar, de ler os livros. E, em especial, na filosofia da ciência, o que eu aprendi muito e uso muito dentro do nosso trabalho, aqui não está conseguindo ver, né? Matrix? Yes! Esse é bom, hein? Esse aí eu vi a trilogia. Esse eu gostei demais. Filme muito bom. Esse filme tem barroco o tempo inteiro. É mesmo. Tá vendo aí? Além de ter filosofia pura, muitas vertentes e estruturas de história, o que mais tem nesse é barroco. Estruturas do barroco sendo mostradas o tempo inteiro. Desde a roupa, desde a maneira como eles falam, ao estilo de música que em todo filme tem, ou mostra, tem elementos do barroco dentro dele. Por quê, Daniel? Aí a gente vai entrar para o próximo momento. Não entra agora não, peraí. Não entra agora não, segura aí. Deixa eu só mandar um bocado de alô aqui. Quero mandar aqui alô para Ana Darmstadt, sempre marcando presença com a gente, a nossa assessoria, Mac Bliss, Keart está aí com a gente, o Lotávio, o DJ Baile do TH tá aí com a gente, Florinha da Nath tá aí com a gente. É Florinha, tá certo? Falei certo? Wagner Araújo, meu primo, sempre tá aí marcando presença também, um beijo para ele. Tá até aqui do lado nosso. Gabriel Felisberto, Vitor Braga. O Vitor Braga é o Vitor? Um beijo pro Vitor, um beijo pra você, viu, Vitor? Obrigado, terça-feira foi com ele, viu, gente? O pastor Hélio tá aí com a gente, a Paty Paparazzo, é isso mesmo? Paparazzo Estúdio, Flor Delis Arte tá aí com a gente, um beijo para eles. Cladson tá aí com a gente, Neymar, Alex, A2 ou AZ? AZ personalizado, Débora, Michel, Maria Doceira, sempre marcando presença, Patrícia, Charlie, Nanda, Canelão? Camaleão Ateliê, desculpa, Denis Rafael e Jéssica. E a Aninha Guerra acabou de entrar aí com a gente. Adriana, é só para dar uma pausa mesmo. Gente, a gente já começou aqui falando já do barroco, e o barroco não é só mineiro, o Adriana falou com a gente, ele é italiano, ele é alemão. Foi uma introdução muito bacana. Quem perdeu o começo da nossa live, depois vai poder ver no feed, tá bom? E uma outra coisa, não deixe de seguir o Instagram que eu vou falar agora. Se você quer conhecer mais da arte barroca, a arte barroco e a arte dos contrastes, é a próxima pergunta, que agora nós vamos fazer. E entra nesse Instagram, Keart, entra lá, que mesmo de queijo, artes,
Vai lá que vocês vão ver cada peça maravilhosa. E a próxima pergunta, justamente, Adriana, é sobre isso. Eu queria perguntar a você a arte do contraste em outras áreas da ciência e da humanidade. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Você poderia falar para nós? Vamos lá. Arte dos contrastes. Por que o contraste? Porque justamente o homem é o princípio básico do barroco. O homem e os seus sentimentos. São estruturas simples nas quais o barroco se orienta. É o contraste, a contradição, a dúvida. Porque tem até um vídeo bacana, né, que fala sunscreen, filtro solar. Tem um vídeo até interessante de você procurar no YouTube e filtro solar, sunscreen. Tem a tradução com o Pedro Bial, mas tem também o original, né, norte-americano em inglês, que é muito lindo. A estrutura, a música, é bacana. Tudo na vida tem 50% de dar certo como de dar errado. E é nessa perspectiva que o barroco trabalha. Ele trabalha com o claro, vou acompanhar o que está aí, a arte dos contrastes. Luz e sombra, vai mexer com a luminosidade, o douramento, o brilho. É esse o princípio que está aí colocado para vocês, né? A opulência, a nitidez, mas ela vai surgir através da luz do douramento. Essa é uma das fases do barroco, dentro da pintura. Seja em telas, como também o que a gente faz no nosso trabalho. O outro momento é o claro, onde você percebe o escuro é justamente a falta de ação. Você ainda está inerte, você ainda não se movimentou. O claro já é o movimento, já é a decisão, já é ação, ou a sua escolha. Né? Você já está empreendendo, você já está articulando. Na pintura, você vai ver, como daqui a pouquinho eu vou mostrar isso também. E nas imagens você percebe isso. Né? Tudo na vida tem essa oscilação, tem essa... E uma coisa legal que vocês estão vendo agora nesse momento aí no vídeo, né, na imagem, é o que está claramente no filme Matrix, que você percebe direitinho essa questão da inevitabilidade. A morte é algo inevitável, não tem como você fugir dela. Ela vai vir. Assim como a vida, o nascimento, o sucesso, eles são inevitáveis, eles virão. A maneira como você vai conduzir a sua escolha é o grande barato dessa contradição do barroco, ou que ele proporciona a gente. Então, uma das grandes virtudes, uma das grandes facetas do barroco é a reflexão. Porque na dúvida, no medo, na insegurança, você primeiro pensa para depois, sim, agir, fazer e desenvolver. Esse é o grande diferencial desse movimento na história da arte e na história das pessoas. Porque por mais que a gente ache que a história da arte, que certos elementos da ciência estão distantes do nosso cotidiano, ao contrário, eles estão muito próximos ao nosso cotidiano. A gente vai vivendo tão sem muito pensar, sem muito olhar, sem muito respirar, é que a gente não percebe que a gente está o tempo inteiro rodeado de ciência. A história é uma ciência, a arte é uma ciência, assim como música. O que a gente está fazendo agora no Instagram é uma forma de ciência, sim. Não é uma que a gente pode mensurar, coisa de laboratório, mas é uma forma, sim, de estudo e principalmente de entender e da gente perceber que tudo que está ao nosso redor tem vida. Foi um dos aspectos que eu coloquei para vocês. A arte, ela é viva. Por quê? Porque a gente interage com ela. Ao comprar uma peça, ao ver um quadro, ao ouvir uma música, ela barroca, que a gente vai começar a colocar aqui agora. Então, Vivaldi, Beethoven, são um dos grandes elementos do barroco, principalmente Vivaldi, com as 4 estações.
é o melhor exemplo de barroco na música no mundo inteiro. Ele é clássico, né? Quando a gente estuda música, quem estuda música e quem estuda em especial barroco. E o Queen, daquele filme fantástico, né? Que é Rapsódia, em agosto, acredito que esse seja o título especial. Ele mostra claramente o estudo fantástico que aquele grupo inglês fez dentro da música no barroco. Toda a estrutura do Queen. Ele é um dos grupos mais perfeitos dentro do estudo de música, em especial, ligada à estrutura do barroco, o Beethoven, né, que eles vão estudar claramente isso. Vão fazer isso de uma forma primorosa. Então, quem não viu o filme pode, então, por favor, ver, e vai ver claramente quando eles passam. Não é questão do rock, não que o rock não seja barroco, mas ele se apropria, sim, alguns grandes músicos ligados ao rock usam, sim, elementos do barroco. Mas, em especial, o Queen foi um dos que melhores usou as estruturas e as técnicas do barroco na música, principalmente no rock. Dentro da literatura, essa parte é muito bacana. Você tem o Shakespeare, que é um dos elementos dentro da linha da literatura, um dos melhores na época, né? Nos posicionamos na época, século XVII, XVIII. Foi um dos melhores vertentes e um dos melhores exemplos de barroco. Por quê? Posso ou não posso? Devo ou não devo? Está certo ou errado? E essas são as premissas que norteiam a literatura do barroco, ou a literatura no barroco. Por isso eu coloquei para vocês a Agatha Christie, que está aparecendo aqui. Ela mexe com suspense, contos policiais. Eles mostram justamente essa vergonha, né, do ser humano, da violência, né? Que a violência é uma vergonha. O preconceito é uma vergonha. Não respeitar o outro é uma vergonha. Então, os elementos policiais, séries policiais, filmes ligados a estruturas policiais, eles se baseiam, sim, em elementos e estruturas do barroco. Em especial por causa de Shakespeare e por causa desse grande livro aqui, Sherlock Holmes. Esse aí eu gosto, hein? Esse livro é fantástico. É uma... Assim como o xadrez, o jogo de xadrez. Não vou falar que o jogo de xadrez é barroco, não, tá, gente? Por favor. Mas a estrutura, né, o livro é um livro que te faz pensar. É um livro que te desafia o pensamento. É um livro muito bacana. E ele é puro barroco. Escultura, arquitetura. Em especial, a escultura que a gente faz aqui. E as arquiteturas. Quando vocês forem na Praça da Liberdade, vocês vão ver vários prédios com estruturas do barroco. Alguns têm até barroco francês, porque a Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte, ela tem uma influência forte da cultura francesa, né, do movimento francês desse período e do período que ele chega aqui no nosso Brasil, em especial no século XX, XIX. 19, 20, ele avança, né? Porque essa praça ela vai se remodelando, ela vai se transformando. Mas na sua formação inicial, ela tem sim uma influência do barroco francês muito grande e da cultura francesa. E grande parte dos prédios em torno da praça e tudo que está ao longo do centro, na praça da Avenida Afonso Pena, no Pirulito, você vai perceber estruturas do barroco. Então, como é que eu vou achar isso nesses prédios? O claro e o escuro, você vai ver o tom e sobretom. Esses elementos que você vai perceber ao longo do prédio, nas estruturas, têm sim influências e estruturas do barroco. Uma coisa muito bacana, que vale a pena também vocês buscarem prédios, é esse elemento aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. São semicírculos. E a estrutura de flores. Eu acho que tem um aqui, mas tem. Sempre que você vê semicírculos, são elementos que, sim,
estão ligados ao barroco, que a gente vai chamar de quanto a pintura, quanto a estrutura, o entalhe. O rococó é o auge, sim, é um dos elementos que vão glorificar, um dos elementos que vão representar o auge do barroco na Itália, ou na França, em especial. É aquela pintura carregada, é aquela pintura que é forte em termos de luminosidade, em termos de douramento. Isso é rococó. Mas você também vai achar o rococó nos entalhes. E isso você vai ver demais nos prédios da região, da nossa grande BH e na região de BH. Em Ouro Preto, você vai ver demais. Então, sempre que você vê semicírculos e flores, é o rococó no entalhe. Isso é barroco. E o que é esse rococó, Daniel? Isso é o mais bonito de falar, que eu acho que é um dos momentos mais bacanas, porque se o barroco valoriza tanto o humano, é um elemento que é muito lindo, e acho que vocês nunca vão esquecer mais. Nunca serei a mesma pessoa ao longo de minha vida. Sempre irei me modificar, sempre estarei me transformando. Esse entalhe, semicírculos com flores, sempre essas voltinhas que você percebeu, semicírculos e tem florzinhas, esse é um dos significados mais bacanas, mais lindos, que mostram como o barroco, por mais que ele mostre a dúvida, mais que ele mostre o sofrimento, aquela angústia em alguns quadros, mas ele valoriza o homem e aquela transformação que ele busca para cada vez mais se fazer presente e diante e forte de Deus. Muito bom, Adriano, muito bom. Gente, eu não sabia o tanto que o barroco me influenciaria na minha vida e influencia hoje, inclusive aqui na minha loja. Aqui atrás, por exemplo, ó, eu tenho um painel que ele é de pallet. Ele é todo encaixado, né? Então, ou seja, você acabou de falar aí que todo movimento contorno, a gente significa que nós estamos nos reinventando, né? Nós estamos passando por um momento de transição. Atualmente, você fala. E a todo instante da nossa vida, a gente sempre está se movimentando. O Daniel, do início da live, era um. Agora e durante a live, e no final da live, vai ter outra percepção. Esse é um dos diferenciais do barroco. Ninguém é definitivo. A gente está sempre se transformando. E, por incrível que pareça, tem até influência do próprio budismo. Por isso, o barroco na Índia. Não que a Índia não tenha essa importância na cultura do mundo. Não é isso. Não que o budismo não seja forte, não seja importante no Brasil, porque aqui a nossa força é mais cristã. Mas a maneira como o indiano propõe o autoconhecimento e a busca por nós mesmos, para que a gente possa respeitar o outro, sim, são traços e estruturas que foram ligadas e que vão formar o barroco. Porque o budismo ele vem bem anteriormente do que toda essa estrutura e valor do barroco. Né? O barroco se faz apropriando-se de valores e sementes do conhecimento da cultura indiana, em especial da busca de si próprio, ou da busca de cada um de nós. Porque Buda vem bem antes de Cristo. Ele se forma primeiro, Cristo vem depois. E, no caso, atrás de você, o que é barroco? Essa estrutura do claro e do escuro que está bem atrás de você. A própria blusa que você agora mostra na tela, ela tem elementos do barroco. Você tem o azul, mas, ao mesmo tempo, você tem elementos pretos ou elementos claros. Degradê, essa variação, esse contraste, Daniel, ele está presente na cultura da gente o tempo inteiro. E hoje muito forte, no mundo inteiro está forte essa variação de cor, de luz. É muito, muito, muito presente, muito constante. A gente vê isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro vendo, mas não se apropria, não percebe. Isso aqui é um elemento do barroco, isso é um elemento do classicismo, isso é um elemento do expressionismo. Não que a gente agora vai falar disso tudo. É que a gente vai primeiro falar especial do barroco. Mas ele está aí o tempo inteiro vivendo com a gente. E a gente reproduz. Por quê? Porque dentro da história das mentalidades, o clássico, os elementos do clássico, eles estão aí. Nós vamos consumindo, nós vamos nos apropriando deles e vamos reinventando, refazendo, adaptando a uma coisa, a uma outra, como o caso do seu estúdio atrás de você. Sim.
se adaptou e se apropriou de alguns elementos do barroco, né, o claro, escuro, e uma coisa que você, atrás de você está bem apropriado ao barroco, os tons marrom. Os tons, esses são elementos, sim, chaves do barroco. O barroco valoriza a Terra, não é só o planeta, né? O planeta está em tudo, ele é importante em tudo, mas principalmente o que está no chão, porque a gente precisa do chão, a gente precisa da terra para começar, para avançar. Esse é um dos elementos Entendi. também que o barroco acredita Gente, e se apropriou. ó, a Adriana tá me falando aqui, eu tô caladinho, eu tô vivendo o barroco o tempo inteiro e não tô sabendo. E eu falo com aqui, a próxima pergunta vem mais uma coisa bem interessante, que vai falar do barroco inglês, tem muita coisa legal, mas nós vamos ter que mandar um caso de alô aqui. Um beijo aí pra Cíntia, Dani Microestética. Isso, então Dani Microestética tá aí com a gente. Pedro Rocha, um grande sanfoneiro amigo meu, um beijo pra você. Cláudia tá aí com a gente, Ale Marculino, isso mesmo, assessoria? Jardel do Poço Gasolina. Um beijo pro Jardel. Sempre quando eu saio das minhas lives aqui, que eu vou levar assessoria em casa, eu passo lá por volta de 11, meia-noite, ele está lá trabalhando, virando a noite. É um grande trabalhador, um beijo para você, viu, Jardel? Que Deus te abençoe, tamo junto, viu? Adal tá aí com a gente, o Altair também tá aí com a gente, um beijo para ele. Daniele, nutricionista, também tá aí com a gente, breve vai estar aqui, assessoria? Não, então mais um beijo para ela também. Ela vai estar aí com a gente, olha, eu vou trazer ela aqui. Marcílio, Meire, Pimenta e Gabriel. Show de bola. Fechei todo mundo? Tranquilo, assessoria? Então, beleza. A assessoria ficou meio brava comigo aqui, mas tá tudo bem, tá tudo resolvido. Vamos entrar mais uma pergunta aqui? Vamos... Hã? Fica brava, não? É que eu faço muita raiva nela. Hoje ela até tirou meu retrovisor daqui, que é meu amigo, ela tirou daqui, mas eu vou pegar ele de volta, na próxima live ele volta. Deixa quieto, meu retrovisor é meu amigo, é um cara que eu criei ele aqui. Eu queria que falasse agora, Adri, das fases do barroco na história, isto mesmo. Eu já vou abrir aqui, ó. Vamos falar primeiro desse slide aqui, o barroco inglês, fase que retorna ao clássico romano, por favor. Esse é o Harry Potter, né? A terra do Harry Potter. Isso mesmo. A Inglaterra, ela vai se apropriar um pouco do barroco francês, assim como o belga, né? O belga, a França. E a Inglaterra, eles têm mais ou menos parecidos os mesmos estilos de barroco. O que difere? O que é o barroco inglês? Ele valoriza os tons marrom. Não tem tons tão escuros, mas um marrom mais claro. Você vê a pintura mais clara, mas aquela impressão muito suave da terra. Aquela terra bem marrom claro, amarelinha. Esses são os elementos do barroco inglês. A pintura parece um mármore, mas é aquele mármore mais claro, muito elegante, caríssimo, mas é muito, muito lindo, né? Muito claro. É o mármore, é a terra da rainha, né? Mas por que esse barroco é legal? Porque ele é elegante. Ele está em grandes prédios, ele está em grandes shoppings, ele é mais comercial. E como a Inglaterra sempre colonizou outros países, a Inglaterra vai levar o seu barroco para todas as suas colônias. A Índia, que foi um grande país, né, que é um grande país, que eles se apropriaram e usaram do barroco que já tinha lá também. Esse livro aqui, Daniel, consegue ver? Estou conseguindo ver, mas lê ele para mim o nome dele. Legal. É a história dos reinos bárbaros. Muito bacana. Quem quer aprofundar mais, ele vai falar do rei Arthur. Vai falar de elementos do rei Arthur que vão garantir que esse barroco vai ganhar vida mais à frente, né? Como eu já falei, ainda na fase medieval, o barroco surge, mas ele fica meio que na surdina, caladinho, ele não vai explodir, ele vai explodir na Idade Moderna. Queria que você falasse do barroco espanhol agora. Legal. O barroco espanhol é essa cor gritante aí que você está vendo, que vai se misturar, que vai dar origem ao pop art, o barroco espanhol. Então, o pop art do Andy Warhol, aquele grande norte-americano que vai fazer esse movimento
pela cor, aquela cor única, mas você percebe que tem um envelhecido. Isso é o barroco espanhol. Você percebe o contraste. Por quê? Porque você percebe a cor e você percebe os escuros em torno da cor, porque ele é mais envelhecido. Não tem tanto o douramento, é mais o rústico. A cor misturada com rústico. Esse é o grande diferencial do barroco espanhol. Então tá aqui, ó, um outro tom para vocês também. Deixa eu voltar aí lá. Não, tá tudo. Pode ir. Pode falar aí, pode mostrar esse aí. Isso, esse é um outro tom do barroco espanhol. Então, é o laranja, é o azul, é o verde, são essas cores mais fortes, em especial as cores base. É esse que o barroco espanhol vai trabalhar. E esse aqui, anteriormente, é o barroco inglês. Isso aí, gente, ó. Ela mostrou agora o barroco inglês. Isso. Mostra de novo para mim, por favor, o barroco inglês, Adriana. Senhor Daniel. Esse é o inglês? Esse é inglês, senhor Daniel. Senhor, deixa eu ver. Menino. Esse é o inglês. Me mostra agora o espanhol. Espanhol. Eu não tenho o mais bonito, porque aqui tem o amarelo, laranja, mas as cores mais fortes do barroco. Espanhol é o azul escuro, o laranja e o vermelho. São as cores que eles mais trabalham. Quem for... Lindo. Eu acho que eu estou mais voltado para o espanhol, viu? Quem vai à Espanha vai apaixonar com o país, porque o país é vermelho, é verde, é azul. Não tem um contraste. A cor é única. Ela não tem um degradê. Você tem aquela cor forte, envelhecida. Esse é o grande barato do barroco espanhol. E do alemão? Guten Tag. O alemão é o início do barroco. Você percebe direitinho o contraste entre o claro e o escuro. Você vê nitidamente o contraste. Claro e escuro. Percebe isso muito. Tá. Esse é o barroco inicial. Você nota aí sim aquela dúvida que você tinha no início do vídeo. Barroco é barro? Porque eles se basearam no barro para desenvolver a técnica. Entendi. Lindo esse. Muito bom. Então, o barroco alemão é amadeirado. A impressão que você tem é que a peça parece madeira, mas não é madeira. É a pintura que dá a impressão de madeira. É uma técnica fantástica o barroco alemão. Na realidade, né, Adriana? Deixa eu voltar aqui. Falamos de três barrocos diferentes. Falamos do inglês, do espanhol e do alemão. Isso. Só para repente, rapidinho pincelar, porque nosso tempo está acabando. O primeiro, que é o inglês, ele é um marrom claro, né? Isso. Bem suave. O espanhol já é o forte, né? O vermelho, o azul, o laranja. Isso, brinca com a cor forte. Ela é que chama a atenção. A cor é que é o contraste. A cor é que grita, mas ela é que te atrai. E o alemão? O que atrai é a madeira, é o tom amadeirado, é o tom rústico. Esse é o grande norte, é o grande diferencial deste barroco. Aí depois vem o barroco. Tananã, qual que vem agora? Vamos ver. Agora nós não vamos falar do barroco, nós vamos falar de uma outra coisa diferente, que é a outra pergunta, que você vai falar do significado da simbologia das peças, entendeu? Ok, entendi tudinho. Beleza. Tá vendo? Eu quero que você fale para mim sobre, primeiro, sobre essa peça que está aparecendo aí, que é o elefante. Qual que é? O elefante, Daniel, e gente querida, galera linda, desse livro do José Saramago, A Viagem do Elefante. É a sugestão que a gente tem para vocês lerem, estudarem, entenderem por que o elefante faz tanta parte, né? Está tão presente na nossa cultura, está tão integrado na nossa cultura. O elefante simboliza, na cultura geral, dinheiro, fartura, prosperidade, para não deixar faltar dentro daquele ambiente. Mas ele é muito família, ele é muito unido, ele é muito coletivo. Esse é uma das grandes contribuições do elefante. E por que decorar a nossa casa com elefante? É porque você acredita nessas virtudes. Lembra que eu falei no início? As fábulas.
Por que se coloca animais na decoração? A gente coloca os animais na decoração ainda hoje por causa da influência das fábulas. A cigarra e a formiga, a raposa e as uvas. Por isso que eu falei para vocês do grande massacre dos gatos. Os animais, na decoração das nossas casas, simbolizam traços de virtude que gostariam de manter e agregar à nossa vida para a gente não sofrer tanto. Por isso, a relação com a Matrix. O sofrimento, ele existe quando a gente não pensa, quando a gente faz de forma imatura e premeditada. O dragão, o leão e a águia têm a mesma percepção e o mesmo sentido, os mesmos valores. O dragão é mais do Oriente, a águia é mais para a cultura americana, cultura europeia, da nobreza, da realeza. E o leão está bem ligado ao processo cristão, ao cristianismo. Segurança, nobreza, autoridade, né? São a ideia de, principalmente, você assumir, você encarar, você liderar. O Buda é uma palavra, não é um Deus. Buda não é Deus. Buda é uma palavra que significa pessoa iluminada, ou aquela que busca a iluminação, aquela pessoa que busca. É um título, é um significado. E quando se coloca Buda dentro de casa, ou quando a gente coloca elementos da cultura esotérica dentro de casa, é buscar, sim, o autoconhecimento e que você sabe que você tem a sua cultura, você tem os seus valores, suas crenças, mas existem outras formas de pensar. Assim como Cristo falou, a casa do meu pai morar, e como está no livro do Cristo, Sherlock Holmes. Não são iguais. A cultura não é igual. A forma de ver a vida não é igual. Nós não somos iguais a cada dia que estamos. Então, é isso que o budismo mostra pra gente. É isso que sinaliza quando a gente coloca essas peças dentro da nossa casa. A próxima que vem... Peraí, não tem a próxima? Já é uma outra pergunta, né? Porque o barroco é muito usado e aplicado ainda nos tempos atuais. Mas não me responde isso agora, não, porque eu tenho que falar algumas coisinhas aqui antes, entendeu, gente? Olha que aula que nós estamos tendo aqui com a Adriana. Tá vendo como é que é importante? Todo mundo vê às vezes você tem imagens dentro da sua casa e você não sabe por que é, porque seu pai colocou lá, sua mãe colocou lá, seu irmão, e hoje você está tendo o autoconhecimento de poder aprender com pessoa que entende o significado das imagens dentro de sua casa, qual é o caso do elefante, qual é o caso da águia, qual é o caso do leão, entendeu? E de muitas outras coisas que a gente não sabia. Por exemplo, eu, igual a Adriana falou aqui no meio da live, eu não sou o mesmo Daniel que começou, não sou o mesmo que estava no meio, não vou ser o mesmo que vai terminar. Por quê? Eu vejo a minha pessoa hoje como que o meu pai é muito ligado à arte do barroco e eu automaticamente também estou ligado ao barroco. Aqui no meu estúdio tem várias coisas ao meu redor, como, vou mostrar para vocês aqui, ó, o aquário, que tem várias câmeras, né? Aqui em cima tem aqui o design que eu falei, né? Aqui, ó, aqui você consegue ver nitidamente que eu acabei de aprender com a minha professora aqui, ó, a diferença dos tons. Amarelo, deixa eu baixar a mão aqui, ó, amarelo, e o marrom, que é esse aqui, ó. Deixa eu baixar a mão aqui, ó, o marrom. Isso tudo é ligado ao barroco e eu não sabia. Então aqui tem barroco alemão, tem barroco espanhol e tem até mesmo o outro, deixa eu só lembrar ele aqui, e o inglês, que a assessoria acabou de me corrigir aqui e me lembrar que isso é muito importante. Eu também gosto de muitas coisas em cima da minha mesa que não tem como mostrar para vocês, mas tem planta, tem garrafa, tem um crânio, tem uma moto. A minha mesa é totalmente de madeira e hoje eu estou aprendendo. Tá vendo como é que é bom a gente conhecer pessoas que realmente entendem das coisas e nos ensinam. Então você que está aí do outro lado, não perde mais tempo, vai lá no Instagram do Que Arte para você entender ainda mais a arte do barroco. Inglês, italiano, alemão e muito mais. E agora
certeza. Deixa eu pegar um arzinho aqui e eu vou vir para mais uma pergunta, que é a pergunta final, que é a parte que a Adriana estava querendo entrar, que é o seguinte: por que o barroco é muito usado e aplicado nos tempos atuais, que é o famoso barroco contemporâneo? Seria isso, não seria, Adriana? Isso, porque que o barroco é muito contemporâneo, né, Daniel? Ele não sai de moda, ele é atemporal, né? Ele não sai do tempo, ele se permeia no tempo e se mantém no tempo. Igual está sendo colocado aí. Você mesmo falou, a gente se identifica muito com ele porque ele é muito humano, demasiadamente humano. E é uma das, dentro da história da arte, é uma das estruturas, é uma das tendências culturais que as pessoas mais curtem ler, estudar, buscar conhecer e interagir. E por quê, Daniel? Olha essa corujinha. Essa é a cara do Brasil, gente. Brasil é cor. O nosso Brasil tem barroco para todo lado, em especial Minas Gerais. A força da nossa terra, da maneira como nós até comemos, né? Se a gente for olhar a nossa comida, até a comida tem barroco, porque ela tem aquele contraste, aquele vermelho, aquele angu, aquela mistura muito bacana, mas ao mesmo tempo aquele contraste, né, de sabores, de tendência, e principalmente de cada vez mais querer crescer, querer inovar e cada vez mais se apresentar. Então, o barroco mineiro, que tem a cor, o barroco de Minas, o barroco do Brasil. Então, tons da terra, né? Que esse é o barroco holandês. Mas você percebe claramente que a hematita, a platina, vem da terra. São minerais que vêm da terra, são minérios que vêm da terra. Então, o barroco, ele valoriza elementos da terra, ligado ao chão. E Minas é forte nisso, né? A gente, chão, né? Algo muito, muito nosso, muito de raiz, né? A gente gosta, o nosso estado valoriza isso. E por que cada vez mais ele é contemporâneo? Porque ele valoriza o ser humano, ele valoriza a pessoa, ele valoriza a mudança, a capacidade da gente admitir que está errado ou da gente, às vezes, ficar irado, chorar, ter medo. Isso é coisa do humano, esse sentimento está no barroco, está na pintura de um barroco, está numa escultura do barroco, em especial a nossa. Essa é um exemplo. Olha essa daqui, que a gente está no período de namoro. Essa luminosidade, esse laço, né? essa ligação. E uma coisa mais moderna, né? Que a gente usou o barroco espanhol, o barroco do Brasil, e traços. Está aqui o Simpson. Ele está atual, né? Sempre em toda a nossa cultura, oriental ou ocidental, a gente vai trabalhar com esse contraste. O claro e escuro, luz e sombra, e sempre vamos estar rodeados. Devo ou não devo? Está certo ou está errado? Verdade. Esse é o forte do barroco contemporâneo. E o que é ainda mais contemporâneo? Olha que legal. Isso é chinês. Isso é um barroco de lá. Isso é um barroco do Oriente. Que, de novo, Daniel, como você adora a cor, e a gente ama a cor, mostra da cor. Na Arábia, né, na Arábia Saudita, você tem aquele degradê, aquelas roupas daquelas árabes, claro, escuro, é sempre a questão da cor. Agora, quando Verdade. você de moda, vocês vão perceber, quando vocês forem ver um shopping, quando vocês forem ver uma roupa, vocês vão perceber isso na roupa também. Vocês poderão observar se ela tem esse contraste claro e escuro, se tem um tom mais claro, se tem um tom mais escuro, se tem botões que fazem um contraponto com a camisa, que a moda também se apropria desse... A moda, né, a música, todos, de alguma forma, usam o barroco para cada vez mais se diferenciar, assim como nós buscamos o nosso diferencial dentro da maneira como se pintamos, que é as fases do barroco ao longo da história. Alemã, holandesa, belga, espanhola, brasileira e oriental. O que mais você precisa, Daniel? Dri, eu tive uma aula
Só tenho mais 4, 5 minutos, já está acabando a nossa live. Eu quero agradecer muito a você. Passou muito rápido. Eu acabei de crer que eu sou muito ligado ao barroco. E eu não sabia disso, entendeu? Eu não sabia que as minhas raízes estavam ligadas ao barroco, igualzinho o logo que eu uso, né? O meu boné. Aqui, ó, olha para você ver. Eu não sabia, né? Tá até aqui, ó. As cores minha é preta, né? Branca e laranja. Literalmente, eu acabei de aprender, né, com você, que eu estou literalmente rodeado, primeiramente, de barroco alemão, italiano, e o primeiro, o chinês, o brasileiro. Resumindo, eu estou totalmente rodeado de barroco e não sabia. E outra coisa que eu aprendi também, que barroco, gente, não é barro não, tá? Você que perdeu a nossa live toda aí, vê no feed depois, para entender isso aí. Dri, dá os seus agradecimentos, porque nós temos mais 2 minutinhos para a gente poder fechar e nos despedir de vez. Agradecer, em especial você e a Anne e essa galera linda. Obrigado. A toda a minha família, a meus pais, a toda a minha família, tio, tia, primo, a meus pais, Norma e Mariano, a meus irmãos, Anderson e Alexandre, a minha irmã, que eu amo muito, Andréia, e aquele marido fantástico dela, o Aloysio, que está assim, sempre ajudam a gente, sempre apoiam a gente, fazem a gente não desistir de nada. A todas as feiras e a todos os organizadores de feiras que contribuíram a que a arte e a minha família pudessem garantir o sustento e a manutenção de tudo que tem ao nosso redor, que é a nossa casa, nossa vida. Também a gente quer agradecer a quem nos ajuda a fazer grande parte das peças. Não é a pintura em especial, porque a gente não consegue fazer tudo, mas a pintura sim. Mas as peças a gente não dá conta. E quem ajuda é o Rodrigo e a Cíntia, a Marilva e o Gilvan, o Adriano, o Marcos e a galerinha fantástica dele, a Ana na cerâmica, que a gente ama mexer com as peças, né, o torno, de fazer a olaria, que é muito legal. A Rita, a Andressa, a Dona Carmen, a Simone e o Cláudio, o Léo, o pessoal de Lagoa Santa, da Feira de Lagoa Santa, a Feira do Mineirinho, todo mundo lá com a gente. O Haroldo está dando pitaco aqui para falar. A gente não pode esquecer. Feira do Mineirinho, o William. E não podemos esquecer, óbvio, né? Ele está sempre em primeiro lugar e no permeio em tudo, que é Deus. Deus, Pai, abençoado, está lá olhando e dando força e garra para a gente. Sempre não abaixar a cabeça e sempre ter fé nele, né? E estar sempre rezando para que a gente possa superar e vencer. Ele sempre, em todo lugar. Aliás, ele permite tudo. Sem ele a gente não é nada. Amém, Adriana. Falou. Pode terminar. A todos. Que de alguma forma, né, a P3, feirinha da gente, a todas as feiras, a todos os organizadores, a todas as pessoas que a gente já trabalhou, já conviveu, aos nossos amigos e colegas, que estão assim dando apoio para a gente se reerguer, né? Tentar e rezar, né, Daniel? Cada vez mais e sempre. Que Deus permita que a gente volte bem e volte tranquilo. Para nossa Amém. Novo jeito. E entrem, gente, no nosso Facebook, no nosso Instagram, tem o blog com as informações. Tem o blog só de peças, que é Que Arte e Artesanato Mineiro. Lá vocês vão ver as histórias, tem detalhes. Vocês vão se encantar com os 3 macaquinhos, né? Que também tem histórias fantásticas sobre os 3 macaquinhos. Por que colocar girafa na decoração? Por que colocar casal? Por que colocar o Daniel na decoração? Não, o Daniel na decoração não. Mas o Daniel ama, né? Crânio, caveira. Por que colocar? Isso faz parte da vida. Vocês vão encontrar isso lá também. Show de bola! Gente, a Adriana deu todas as dicas, nosso tempo já está acabando, estamos aí com menos de 1 minuto. Quero agradecer muito a Adriana, o marido dela, o Haroldo, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, amém, que esse momento do Covid vai passar, todas as feiras de artesanato estão aí, vão voltar à tona, se Deus quiser, e que nós vamos conseguir mostrar o nosso
a nossa arte, a nossa filosofia, a nossa liberdade de expressão. E lembrando, todo mundo tem que respeitar o próximo e tem que amar ele. O tempo já vai acabar, eu estou com 22 segundos. Adriana, mais uma vez, obrigado. Gente, a Adriana Damstadt, a nossa assessoria, está te agradecendo, tá, Adriana? Muito obrigado por tudo. Nós estamos chegando ao fim. Gente, não deixe de seguir o que é arte. E agora nós já estamos com 10 segundos. Vamos para a contagem regressiva. Muito obrigado. Até sábado, nosso culto abençoado. E lembrando, carimba que é top e vem comigo. Fui! Beijo!